ao nosso mais um webinar ISD na Prática, para falar de asseguração de relatórios, colaborando aí para aumentar a confiança dos stakeholders. Vamos falar sobre esse assunto que é tão caro e que justamente tem sido trazido pelos nossos alunos, principalmente durante os cursos da GRI e os cursos de relato integrado mais recentemente, que ambos falam desse assunto de asseguração. Então, primeiramente, eu vou me apresentar brevemente, vou apresentar o nosso palestrante convidado da noite, Paulo Arias, que está aqui conosco já. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo a todos. Obrigado. Bom, eu acredito que a maioria de vocês aqui já é até da casa, né? Já são nossos queridos conhecidos, mas quem não for, vou rapidamente apresentar a Bridge 3. Nós somos um centro de treinamento da Global Report Initiative e do IFRS, Global Report Initiative com os cursos da GRI certificados, as normas e padrões GRI, que inclusive foram atualizados, vão ser exigidos das empresas a partir de 2023 e mudou bastante coisa. E o relato integrado, o pensamento integrado, junto com o SASB, que agora está sob o guarda-chuva do IFRS. Agora na COP27 estão sendo anunciadas algumas atualizações, como o CDP, que agora vai adotar os estándares climáticos. Vai ser também feito um esforço conjunto e várias entidades já assinaram um documento. Vai ser criado um framework para educação. Eu preciso entender melhor ainda, porque essa notícia é de ontem, mas de alguma forma eu acredito que vai alterar um pouco a forma que é feito hoje, mas isso eu acho que vai demorar um pouco só ano que vem. Enfim, e esses padrões e frameworks, eles todos exigem asseguração, né? E a asseguração também é exigida pelos reguladores, né? A nossa bolsa de valores das empresas abertas. Também, às vezes, tem também os mecanismos de quem vai buscar investimentos, outros que estão sujeitos a outro tipo de regulação, que fazem parte de cadeia de valor de fornecimento, de empresas maiores, e a asseguração, como o Paulo vai trazer para nós aqui numa apresentação muito interessante, ela traz muitas vantagens, e uma grande vantagem é a confiança dos stakeholders, caso essa asseguração seja feita aí como preconiza-se, né, nas normas, nas próprias regras dos asseguradores, que vocês sempre trazem nos cursos para a gente as dúvidas, em que momento que o asegurador tem que entrar no projeto, o que o asegurador olha, que tipo de asseguração que existe. Então, essas dúvidas nós vamos tentar tirar de vocês hoje. Também esse webinar é o anúncio de um curso sobre fundamentos de asseguração que nós vamos ter o ano que vem, em parceria com a DNV. A DNV, eu acho que o próprio Paulo vai falar um pouquinho, mas é uma empresa secular nessa área de asseguração. Curiosamente, nasceu depois do acidente do Titanic. Eu estava lendo um pouco da história. Enfim, eu acho que agora eu vou passar para o Paulo, ele vai se apresentar. O Paulo, ele é administrador, ele tem pós no exterior, ele também já morou fora, ele é consultor há muitos anos nessa área de sustentabilidade, e a atuação dele nessa área de asseguração é até maior fora do que aqui no Brasil. Então, ele tem bastante experiência, vai trazer para a gente algumas informações muito importantes
para vocês que estão nas organizações trabalhando e que precisam fazer uso da asseguração, né? Então, Paulo, the floor is yours, como dizem nos eventos. Obrigado, Dani. Valeu. Pessoal, boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui. Eu tenho uma pequena apresentação para passar. Eu espero passar por todas as questões que são importantes. Eu me apresentar rapidamente. Eu sou administrador de empresas. Eu trabalho na DNV, conectando o escritório dos Estados Unidos e do Brasil. Trabalho em projetos de materialidade, asseguração de relatório, asseguração de indicadores sociais ambientais. Já fiz na DNV também SPO, que é Second Part Opinion, para Green Finance. Então, sempre tentando trazer mais garantia para o trabalho e confiança para os trabalhos que são realizados no mundo corporativo nessa área de sustentabilidade. Eu trabalho há 15 anos com sustentabilidade, então eu já tive dos dois lados aí já fui auditado, já tive o meu trabalho de materialidade, que eu mais me dediquei também auditado, então passando pelo processo todo de asseguração, então é importante colocar essas questões, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou trazer para vocês um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela. Pode compartilhar, Paulo. E, aliás, eu esqueci de falar que o Paulo também foi nosso aluno aqui. Fui aluno de vocês, verdade. Fiz o curso do GRI, das normas novas. Eu acho que é uma das principais competências, já falando aí, né, você tá antenado e tá por dentro dos ajustes. A gente está vendo esse mundo ESG muito mudando muito rápido, novos estándares surgindo, novos guias, novas ideias, e mudança de regras, às vezes, também levam as consultorias a um certo apagão em termos de metodologia, porque você tem que mudar um pouco a metodologia, tentar resolver como é que agora você leva aquilo em conta. Então, a gente também está num momento vale dizer isso, um momento de muita mudança. Então, tem coisa que está acontecendo, como você mesmo colocou, aconteceu ontem. Eu estou com uma na cabeça aqui também que aconteceu ontem. Foi um guia de materialidade que a DNV lançou, eu já quero ler, quero me inteirar como é que está esse mundo, então é assim. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá ótimo. Beleza, fechado. Eu vou, então, entrar aqui e vamos conversar, vamos falar a respeito de asseguração de relatório, né? Bom, antes de começar, vocês me permitam, então, fazer uma breve introdução da DNV. Como a Dani colocou, é uma empresa global de garantia e gerenciamento de riscos. A gente trabalha com consultoria, com auditoria e tem especialistas independentes em garantia e gerenciamento de risco. A gente trabalha com diversos setores, isso é muito importante dentro da DNV. O nosso propósito é salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente, e a nossa visão é ser uma voz confiável para enfrentar as transformações globais. A DNV ela é licenciada pela Accountability para asseguração de relatório de sustentabilidade, que é a AMIL License Assurance Provider, e a gente possui uma equipe especializada em sustentabilidade que trabalha com as diretrizes internacionalmente reconhecidas. Aí está falando de A1000, AS, ISA E3000, que é de asseguração de informações não financeiras, o próprio Global Reporting Initiative, para oferecer ainda mais credibilidade para os relatórios, né? Bom, asseguração de relatórios, né? Acho que antes de falar de asseguração de relatórios, tem que falar um pouco de ESG, né? É engraçado isso, mas apesar de ser composta por apenas 3 letras, né? As questões que são abarcadas no termo têm uma amplitude gigantesca, né? Afinal, cada uma dessas letras, ao qual se compõem essas iniciais, ESG, o Environmental Social Governance, ou no bom português, o Ambiental, Social e Governança, se refere a desafios, riscos e oportunidades que envolvem a dimensão ambiental, social e governamental de governança, né, das organizações. No entanto, a ESG não é sustentabilidade, né? Ela é uma agenda que vem dos investidores. Sustentabilidade é uma agenda mais ampla e conversa com um público multi-stakeholder. Para comunicar essa agenda, para comunicar esse desempenho, as empresas, então, elaboram seus relatórios de sustentabilidade, em que eles comunicam o desempenho que foi alcançado nessas dimensões e a forma como eles gerenciam riscos.
Então, cada vez mais comum, né, no mercado brasileiro, os relatórios de sustentabilidade, eles são esse produto de comunicação que devem seguir umas normas e padrões estabelecidos, assim como vocês aí todos conhecem o Global Reporting Initiative. Então, os próprios relatos integrados, quantos de sustentabilidade, que tem seus leitores desde analistas de mercado, investidores, órgãos reguladores, eles buscam esses materiais de comunicação para tentar responder algumas perguntas, né? Então, como é que a empresa impacta no meio ambiente, como é que as mudanças climáticas afetam o negócio, quão diverso é um quadro de funcionários. Então, assim, ter resposta para essas perguntas permite entender as estratégias de uma empresa, né? Que vão além dos parâmetros tradicionais de mercado, como rentabilidade e lucratividade. Então, assim, a comunicação da ação ESG é importante, é uma super importante ferramenta para engajar e estimular a sustentabilidade, a transparência e a informação de qualidade. Mas como é que você traz e gera credibilidade no relatório de desempenho ESG? Agora que a gente chega no que é a asseguração de relatório, né? Então, assim, uma das formas para as empresas garantirem a confiabilidade é assegurando que as suas narrativas sobre esses impactos, sejam essas narrativas positivas ou negativas, lembrando do equilíbrio que você tem que trazer nos relatórios de sustentabilidade, tenham lastro na realidade das ações. Então, assim, e walk the talk, né? Então, nesse contexto que nascem as iniciativas de asseguração externa dos relatórios. Elas funcionam assim como uma auditoria, oferecendo consistência às informações, agregando confiabilidade, segurança às ações e na comunicação do desempenho do ESG. Então, assim, ajuda principalmente a concentrar o conteúdo nos temas que são mais relevantes, que a gente conhece aí no nosso trabalho, principalmente junto à norma do GRI, chamados de temas materiais, né? Então, assim, e até lembrando que o GRI tá anotado aqui, eu tenho, então os temas representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, incluindo os impactos no campo dos direitos humanos. Então, assim, é para garantir que o relatório está, de certa forma, colocado dentro de uma norma, mas que ele respeita também uma série de outras questões e princípios que têm que ser respeitados. Antes de continuar a falar, eu queria trazer alguns termos para vocês. Então, sustentabilidade a gente conhece, né? Essa gestão responsável pelas questões sociais, ambientais, econômicas e de governança, pensando aí no desenvolvimento social a longo prazo. O relatório de sustentabilidade é essa avaliação de desempenho, essa avaliação de impactos econômicos, ambientais, sociais de uma empresa sobre seus stakeholders, né? Como é que a empresa opera, como é que a empresa pensa a sua estratégia e vai fazendo as suas conquistas nessa área. Então, assim, é uma forma fácil de diversas partes interessadas entender como a empresa gerencia seu impacto. Os próprios relatórios de sustentabilidade são regulamentados, de certa forma, por organizações internacionais. Então, você vai falar de diretrizes que são prescritas para que esses relatórios sejam considerados confiáveis. Mas, no entanto, como pode ter falta de confiança nas informações que são fornecidas, é útil que as empresas achem e tragam uma avaliação independente para dar credibilidade aos seus relatórios. E aí começa a asseguração, né? O trabalho de asseguração. E é o método e o processo que a gente emprega por uma seguradora, que uma seguradora vai empregar, uma avaliadora, para avaliar essas divulgações de organização sobre desempenho, sobre as informações que foram colocadas, processos, sistemas, enfim. Ela inclui na comunicação dos resultados uma declaração de asseguração. Essa asseguração, ela garante que você está atendendo a determinados padrões. O provedor de asseguração, ou verificadora, é o provedor, que é a organização independente que avalia e expressa essa conclusão de divulgação de uma organização relatadora. Então, é ela que está avaliando esse trabalho que está sendo feito. O auditor de asseguração é quem vai realizar esse trabalho, é a pessoa que é qualificada para prestar esse serviço de asseguração. E a organização reportadora é a responsável pela preparação e publicação da divulgação sobre os tópicos de sustentabilidade de acordo com
das normas que ela esteja seguindo. E aí ela também é responsável, claro, pela contratação de um provedor de garantia ou de assurance para realizar esse trabalho de asseguração relativo ao relatório de sustentabilidade. Assim, tem uma coisa muito importante para terminar aqui, para falar a respeito desses principais últimos termos aí que a gente trouxe. Em última análise, cabe às próprias empresas e não aos provedores de serviço terceirizado publicar um relatório confiável. Tem muitas empresas que, por vezes, não relatam ou relatam pouco e cujos relatórios a gente conhece e, por vezes, entende quais são os erros porque trabalha na área. Então, assim, a gente está falando de trazer mais confiança, justamente garantir que você está atendendo a alguns princípios e garantir que você está seguindo ali um mínimo de qualidade no seu reporte. Então, o que a gente viu até agora foi isso, que os relatórios são de sustentabilidade, ou ESG, vamos chamar assim, eles são regulados por estándares internacionais, que os investidores, os analistas financeiros, também avaliam os investimentos através dos relatos integrados e de sustentabilidade, e que as empresas podem ter uma variedade de benefícios para os negócios através da asseguração de relatórios. Mas como é que isso daí funciona, né? Assim, antes de falar como é que funciona, vamos pensar nos benefícios e vamos pensar como é que a gente consegue chegar neles, né? Então, assim, para os benefícios da asseguração, você tem alguns. Você pode trazer maior confiança no seu relatório de sustentabilidade, tornando ele mais credível, com maior credibilidade. Tem um custo de capital reduzido, no caso, se você tiver alguma questão por exemplo, se a gente estiver falando de um SPO, se vinculado a um empréstimo ou financiamento, você tem um custo de capital reduzido lá na outra ponta. Reputação, que é aprimorada para as partes interessadas. O próprio valor da marca, evitando acusações de greenwashing, por exemplo, porque você está, enfim, verificando o seu trabalho antes de publicá-lo. Atender a regulamentos, e aí os regulamentos que a Dani foi comentando. E, óbvio, talvez o menos óbvio, na verdade, mas óbvio para a gente que trabalha na área, é essa questão da melhoria no processo. E para quem atende o pessoal de asseguração na sua própria empresa, também tem que ficar muito claro isso, porque a melhoria do processo é clara. Nesse caso, você consegue olhar para algumas questões, observar erros pontuais, corrigir, ajudar a aprimorar, enfim, é muito interessante. Mas tem também um outro disclaimer, né, que é assim, os benefícios dependem do escopo da garantia. Então, um pequeno escopo de trabalho significa benefícios reduzidos. Se você vai avaliar só uma parte de indicadores, se você vai avaliar o relatório inteiro, como é que você está fazendo isso, aí tem esse pequeno disclaimer para fazer. Bom, até aqui tudo bem? Isso, deixa eu só fazer uma interferência Por favor. Voltar no slide anterior. Claro. Eu acho que tem surgido mais uma importância adicional à asseguração, que cada vez mais as informações não financeiras têm feito parte da responsabilidade fiduciária do conselheiro, as informações ESG como um todo. Então, como tal, cabe aos conselheiros também garantirem que tudo que vai publicado nos relatórios de sustentabilidade tenham essa garantia de que os dados são verificados, né? Os cálculos, os indicadores, a forma que se chegou na materialidade, tudo isso pode ser questionado por diversos stakeholders, e isso já está sendo judicializado em diversas esferas, aí tem vários precedentes de casos já. Então, eu acho que tem um benefício adicional aí nessa questão da responsabilidade fiduciária dos conselheiros. Perfeito, eu anotei aqui e vou incluir na apresentação. Isso porque é verdade, é um ponto muito interessante, Dani, que você trouxe. Viu? E assim, a gente sabe o quanto o ESG, o quanto essa agenda está subindo para os conselhos, a força que está indo, né? Então, assim, é importante que esses números também tenham essa asseguração, assim como eles estão acostumados de ver nas contas, né?
É que às vezes assim, o conselho dá uma olhada no relatório, fala, não, tá tudo ótimo, tudo lindo, pode mostrar do jeito que tá, publicar desse jeito, porque acha que não vai ter grandes consequências. Mas cada Claro. vez mais, além de ter o cerco sobre o greenwashing, né, está tendo o cerco sobre o que é publicado como informação não financeira, e os stakeholders estão de olho, né? E, por exemplo, dá para checar muito facilmente se você tem uma meta net zero, só que a remuneração variável dos executivos não é atrelada no longo prazo, aquelas metas net zero não vão acontecer. Então, tem algumas coisas que dá para checar, se você é um analista mais cuidadoso, vamos dizer assim, né? Então, acho que a seguração ajuda a trazer uma confiança maior nesse sentido também. Desculpa atrapalhar isso, a apresentação. Imagina, não, achei ótimo, achei ótimo. Consegui voltar aqui com o vídeo, gente. O meu sinal tá meio instável, viu? Então, a hora que ficar instável, eu vou cortar o vídeo para que pelo menos eu não caia, tá? É... Bom, vamos falar então um pouco agora a respeito das normas e frameworks de referência para o relatório de sustentabilidade, tá? Para o relatório de sustentabilidade. Então, você tem aí diversos estándares e normas que funcionam como parâmetros para a execução de um processo de assurance, e também para o processo de relatório de sustentabilidade. A gente vai primeiro falar desses frameworks para a referência de relatório de sustentabilidade, e no próximo subcapítulo aí dessa apresentação, que é o próximo que a gente vai chegar, eu vou falar dos frameworks que a gente utiliza para o assurance, tá? Então, bom, eu trouxe um pouco da imagem de diversos frameworks e normas que a gente utiliza na criação de um relatório de sustentabilidade. Então, eu quero olhar com cuidado para dois deles, e ver o que eles falam sobre a verificação externa ou assurance de relatório. Então, o primeiro que eu quero olhar é o GRI, que é aqui, pelo que eu entendi do grupo, um velho conhecido, né? Então, assim, fazendo o disclaimer normal, o GRI é a organização internacional que ajuda as empresas e as outras organizações a assumir responsabilidade pelos seus impactos, né? Fornecendo essa linguagem global, que são as normas GRI, para que você consiga criar de forma ordenada, verificável, enfim, seguindo padrões, diretrizes, os relatórios de sustentabilidade. Vocês sabem, a GRI, ela está sediada em Amsterdã, onde tem alguns escritórios regionais tentando colocar todas as partes interessadas na conversa para que a gente consiga chegar num modelo cada vez mais ideal. Agora a gente tem, então, essa nova norma que vocês já estudaram, imagino, que são as normas revisadas que começam a ser exigidas aí das empresas a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2023. Então, relacionado ao relato de 2022, que vai ser publicado em 2023, né? O que mudou aqui, e aí interessante, o que eu preciso que vocês, por enquanto, tenham na cabeça, que é o que mudou aqui para o exercício que a gente vai fazer aqui para entender a seguração, é que agora a gente está falando não mais do que é essencial e abrangente, mas o que é em referência e de acordo com as normas. Essa foi o modo de aplicação que se alterou no GRI. E isso, de certa forma, impacta no trabalho de asseguração, porque você está falando de olhar para relatórios, por vezes, mais completos que outros, você está falando de mais frameworks que estão colocados no relatório. Então, essas questões todas, por exemplo, para você compor um preço de asseguração, já vão sendo aí analisadas. O GRI é o básico, né? Aqui nesse caso. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro 1, os princípios de relato, que são fundamentais para garantir, né, a qualidade, você tem 7 princípios, né? Você tem a exatidão, o equilíbrio, a clareza, a comparabilidade, a completude, o contexto da sustentabilidade, a tempestividade e a verificabilidade. E aí, quem não fez o curso ainda, claro, estamos aqui na Bridge 3, vão atrás, porque é um curso que eu recomendo mesmo, porque eu fiz, tá? Então, assim, vamos olhar com maior detalhe justamente para esse princípio de relato, que é o da verificabilidade, né?
Então, o que que a verificabilidade diz? Diz que a organização tem que coletar, registrar, compilar e analisar informações de uma forma que as informações possam ser examinadas quanto à sua qualidade. É isso. Então, elas têm que ser examinadas de acordo com a sua veracidade e verificar até que ponto os princípios de relato foram aplicados dentro do relatório, todos esses princípios. Então, normalmente, uma carta de asseguração, a gente vai ver traz esses princípios, ele traz os princípios que você foi analisando, né? E assim, para você conseguir aplicar esse princípio da verificabilidade, na prática, num relatório de sustentabilidade, você está falando de construir um relatório de sustentabilidade, mas criar algum controle interno para se organizar essa documentação, documentar quais são os processos decisórios relacionados ao relato da sustentabilidade, de forma que você permitir com que isso melhor traga os resultados, por exemplo, de materialidade para o seu projeto. Você está falando de organizar ou ter, pelo menos, um sistema de informação para o seu relato, para que você possa, inclusive, verificar com uma asseguração externa dados, enfim, conseguir uma declaração das fontes originais das informações, enfim, na prática, significa isso. Na prática, significa organizar o seu relato de sustentabilidade. É fazer um processo correto de criação do seu relato de sustentabilidade, tá? E isso tudo para trazer clareza às informações, para ajudar a trazer clareza nas informações. Vamos olhar para um outro caderno, que é o caderno 2, né? Então, o caderno 2, que é o de conteúdos gerais, ele descreve a forma como o conteúdo sobre a asseguração externa tem que ser apresentado no relatório de sustentabilidade. Aqui a gente está falando do conteúdo, né? Como é que ela tem que descrever esse processo de asseguração. Vale dizer que aqui o processo de asseguração, e aí você vai me corrigindo, Dani, ele não é obrigatório para os relatórios de RI, mas é highly recommended, né? É altamente recomendado que um relatório passe por uma asseguração externa independente. Bom. Como a GRI é um instrumento voluntário, a asseguração também se torna algo de uma decisão da companhia, né? Se ela vai também fazer a asseguração atrelada ao relatório de forma voluntária. Só que se ela faz parte se ela é listada, se ela precisa de um instrumento de financiamento e está sujeita à regulação dos financiadores, tem todas as outras considerações a se fazer, né? Que nível de confiança que ela precisa passar, tudo vai depender dos stakeholders dessa decisão, né? Então, não é obrigatório no sentido de que a GRI é voluntária, mas realmente tem todas as orientações de como fazer a asseguração, né? Claro, claro. Não, eles veem benefícios claros. Quando a gente passou ali pelos benefícios, a própria GRI vê como benefícios claros. E eu acho que um dos benefícios mais interessantes é o da construção, é o de você realmente melhorando o processo. É um grande, assim, depois de tanto tempo fazendo um relatório de sustentabilidade, de todos os desafios, né, que eu já vi gente passar, vi empresas passarem, esse da melhoria da qualidade dos dados, é muito crucial, assim, porque ele diz respeito às informações que você tem disponíveis para poder tomar a decisão. Então, você garantir dados mais confiáveis significa uma maior precisão na sua decisão e menos risco, inclusive, né, em qualquer decisão. Então, é interessante eles trazerem, né, essa questão de como é que isso pode agregar no relatório. E isso coincide com o que você está falando, com a orientação da GRI de que a seguração inicie o trabalho junto com o início do processo de relato, com a equipe de projeto. Quando é definida a equipe de projeto, já tem que tomar decisão se vai ter asseguração, porque a asseguração tem que começar junto, justamente para garantir que os princípios vão ser atendidos,
e que essa qualidade vai ser conquistada, né, no final do relatório, senão depois tem que refazer todo o trabalho, né? Legal. Já é ao contrário para o relato integrado, né? O relato integrado é um requisito, né? Sim, é requisito. Então, para o relato integrado, a gente está falando já de um requisito. Então, você tem o framework do relato integrado, que é um framework importante também na construção de relatório de sustentabilidade, porque você vê, principalmente no mercado brasileiro, essas normas sendo aplicadas, essas normas e frameworks sendo aplicados de forma complementares, né? Então, você às vezes tem um relatório só de uma empresa que traz de forma integrada informações também sobre sustentabilidade, ou relatórios de sustentabilidade que por vezes tragam elementos do próprio relatório integrado. Esse foi outro curso que eu fiz, muito legal também, viu? Aí você tem, então, algumas questões relacionadas principalmente à confiabilidade e à integridade, né? Então, assim, o relatório integrado tem que incluir todos os assuntos materiais, tanto positivos como negativos, de forma equilibrada e sem erros materiais. E aí, na confiabilidade, é exatamente isso. A confiabilidade ela é afetada pelo equilíbrio e pela ausência de erros que são materiais, né? Então, a confiabilidade também é chamada de representação fiel, né? Então, assim, ela é aprimorada pelos esses controles internos que são robustos, sistemas de relatório, engajamento, auditoria interna e asseguração externa independente. E aí que tem essa exigência, por exemplo, que a Dani trouxe no começo, né, de 9 de dezembro de 2020, lá da CVM, que colocou uma resolução com algumas determinações, entre as quais tornar obrigatória para as companhias abertas que decidirem elaborar e divulgar seus relatos integrados, uma orientação para que seja, então, assegurada com um auditor independente registrado na CVM. É isso, né? E aí a ideia é que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Essa é a informação, né, Dani? Na verdade, a resolução é de dezembro de 21 e vai entrar em vigor agora em janeiro de 23. Ah, então beleza, melhor. Tá. Enfim, a gente tem aí, então, uma obrigatoriedade para essas empresas de trabalhar com essas questões, né? Então, a gente viu, então, como é que alguns frameworks falam a respeito de de verificação externa. Agora vamos ver como é que existem os frameworks de referência para a seguração. O que, que você usa como referência para a própria seguração, né? Então, se a gente acabou de olhar alguns frameworks que estão sendo utilizados para relatório, vamos olhar agora para a seguração. Eu não quero me aprofundar tanto nessa parte, eu vi aqui que o tempo está correndo mais rápido do que a gente imagina, mas você tem aqui, por exemplo, a NBC 3000, do Conselho Federal de Contabilidade, que quando fala de asseguração, fala da asseguração razoável e da asseguração limitada, né? Então, ela foi elaborada, essa NBC, em 20 de novembro de 2015, elaborada de acordo com a seu equivalente internacional, a ISAE 3000, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é daqui que saem os tipos de asseguração que são existentes, que é a limitada e a razoável. E aí você tem, assim, no que tange os trabalhos de asseguração, são esses dois tipos, né? Que é a asseguração razoável e a asseguração limitada. Quando você fala de asseguração razoável, você está falando, ela tem o objetivo de reduzir o risco a um nível aceitavelmente baixo, levando em consideração as circunstâncias do trabalho como elemento basilar para uma forma positiva de expressão de conclusão do auditor independente. Então, a asseguração razoável, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, num nível alto, mas não é absoluto de segurança. Então, você tem aqui na asseguração razoável um nível alto, mas não absoluto de segurança. Já quando você fala da asseguração limitada, a ideia é de essa asseguração limitada considera um risco maior do que o trabalho de asseguração razoável. Vocês vão ver daqui a pouco o exemplo de como isso se coloca numa declaração de asseguração. E qual é a diferença aplicada, por exemplo, nessa explicação.
Então, guardem essa pergunta para daqui a pouco. A ISA E3000, revisada, então, para organizações que elaboram relatos GRI, é importante consultar sempre as normas de assurance que são mais adequadas e usadas no mercado, e a própria asseguração segue essas normas, como a gente está vendo, né, que servem como parâmetros para a execução do processo, assim, essa é a ideia, né? E quando você fala nos relatórios de GRI, as mais adequadas são a ISA E3000, que é essa de asseguração de informação não financeira, e a A1000 AS-V3, né? Então, quando você fala da International Auditing and Assurance Standards Board, você está falando justamente da experiência que eles têm na definição de padrões de asseguração. E aí, o envolvimento que é feito, claro, para você trazer partes interessadas para essa conversa. Então, esse padrão que se aplica no compromisso de garantia de informações não financeiras, que envolvem, claro, divulgações que são ambientais, sociais e de governança, como a gente conhece, o ESG, ou até para sustentabilidade. Então, aqui, esse padrão, ele ressalta a importância da qualidade do dado que a gente estava falando, por exemplo, do relatório, procedimento, controle, processo, coleta de evidência. Ele tem um foco bastante interessante nessa questão dos dados, né? E ele fala lá dentro também, o ISA E3000 traz os compromissos de asseguração razoáveis, de novo, seguindo a mesma ideia, e os de garantia limitada. E o último, que é o que eu queria trazer para vocês, que é o A1000, todos eles aqui, vocês vão depois receber a apresentação, estão todos com fonte, tá? Então, entrem lá e deem uma olhadinha, mas aqui também ele traz alguns processos de trabalho e ele enfatiza essa necessidade das organizações demonstrarem o envolvimento efetivo das partes interessadas, principalmente nas questões materiais de sustentabilidade, num projeto de relatório de sustentabilidade. Então, assim, a A1000 AS-V3 é esse padrão que é reconhecido internacionalmente, independente do setor. E ele é disponível gratuitamente, oferecendo uma garantia de processo de sustentabilidade que tem uma alta qualidade, com foco aí na questão, por exemplo, que a gente comentou dos stakeholders, né? E aí, assim, o interessante é que essas normas, de alguma forma, podem ser usadas pelas empresas para fazerem os seus próprios processos internos, sabe? Não esperar só uma avaliação externa, mas você já ir trabalhando com auditoria interna, com processos internos, para você conseguir fazer até uma autoavaliação, embora não seja reconhecida pela accountability, mas é um processo interno de melhoria de como você vai trabalhando, né? Então, assim, o limite do trabalho, que vai ser selecionado considerando os tipos e níveis de garantia definidos na 1000 AS-V3, é também muito parecido com os tipos que a gente acabou de ver. Então, você tem o High Assurance. Então, High Assurance, você teve um Extensive Evidence Gathering, então bastante coleta de evidências e um relativo alto nível de confiança. E você tem o Moderated Assurance, que é o Limited, eu vou apontar aqui para vocês onde eu estou lendo isso, que é o Limited Evidence Gathering, que é coleta de evidência limitada e relativo baixo valor, level de confiança. Então, você vê que esses mesmos tipos também, de certa forma, são aplicados aqui, né? E aí você tem que ver também o que você está avaliando. Se aqui no tipo 1 você está vendo só os princípios, ou também se você está vendo a qualidade das informações e, claro, a qualidade geral do seu relatório. Então, tem alguns modos aqui para você ir aplicando essa A1000. Bom, vamos para o próximo. Opa, deixa eu ver aqui. Como é que funciona o nosso processo, né? Acho que é interessante de falar sobre isso. O nosso processo de trabalho na DNV, antes de falar sobre qualquer coisa, eu acho que é importante colocar aqui, assim, a garantia uma declaração de asseguração ou uma garantia num relatório de sustentabilidade, ele transmite confiança para aquilo que você está dizendo a respeito do seu desempenho.
e que aquele trabalho foi, de certa forma, submetido a um escrutínio adequado, né? Então, assim, na DNV a gente consegue oferecer uma gama de serviços nessa área, e vão desde a verificação de dados até as atribuições mais sofisticadas que podem demandar de garantia, por exemplo, vários escopos de normas, até de estándares que são aplicados para você poder ir fazendo a sua própria asseguração, por exemplo, se você vai usar o ISAE 3000, o AAS 1000, se você vai trazer o VeriSustain também, que é um protocolo específico da DNV para isso. Então, assim, você aí já vai pensando em compor o preço, né? Como é que isso daí também funciona. Então, assim, a gente se baseia nesses padrões de sustentabilidade que são reconhecidos para a gente ver se a gente vai se alinhando aos requisitos do GRI. Então, assim, e isso, para a gente, pelo menos, permite que a gente consiga fazer isso de forma consistente no mundo todo, né? Com procedimento, protocolo detalhado, trazendo uma abordagem rigorosa de qualidade para o trabalho. O que nos faz diferentes nesse mercado é as nossas declarações de asseguração. Eu já vi diversos modelos de declarações de asseguração. Eu sugiro e peço para que vocês também avaliem diversos modelos. Vocês vão ver como as empresas explicam seus processos de trabalho. A gente, e aí, é claro, falando daqui, a gente se acostumou muito com o nosso modelo de declarações que são, e os nossos processos, que são todos feitos com protocolo, de forma que traga um trabalho, e a gente sente que faz isso, um trabalho bastante seguro para todas as partes. E é importante que seja feita dessa forma. Então, que tenha uma abordagem rigorosa de qualidade no trabalho da própria consultoria. Então, a gente sente que as nossas declarações de asseguração, no final, elas são um diferencial pelo trabalho que a gente conseguiu fazer nesse período todo. Eu vou trazer uma para a gente dar uma olhada, tá? Mas como é que é antes fazer um overview dessa metodologia de asseguração, né? Como é que a gente começa, né? Então, assim, começa com um primeiro passo de planejamento, né? Então, a gente faz um kickoff com o cliente, tem um planejamento de risco do projeto e uma avaliação de stakeholder de materialidade. Então, a gente começa a entender essas questões logo de cara, como a Dani colocou, né? Então, assim, você vai conversando com as pessoas a partir daquele momento, né? Então, quando a gente vai para o passo 2, que é um trabalho detalhado, você já começa a fazer entrevistas com a gerência. Então, quando você vai fazer a indagação, a gestão e as principais áreas que são responsáveis para compreender de que forma que aquilo está sendo estruturado, como é que funciona o sistema de informação, como é que é a sensibilidade de quem está trabalhando, as matérias que estão sendo incluídas no relato, enfim, tentar entender isso, né? Quando você vai fazer isso na materialidade, por exemplo, você faz justamente entrevistas para tentar compreender quais foram os processos que foram implementados para você determinar quais foram os aspectos materiais. Então, quando eu passava, por exemplo, em assegurações nas minhas últimas materialidades, os meus dois últimos trabalhos que eu fiz passaram, você tem que explicar todo o seu processo, quais foram as decisões que você foi tomando, por que metodologicamente aquilo foi seguindo determinada linha, por que você, por vezes, fugiu ou teve que se adaptar a algum contexto, e como é que você foi incluindo as partes interessadas, por que determinadas partes interessadas ficaram de fora, como é que você justifica isso para o seu processo. Então, assim, é esse tipo de indagação à gestão que acontece, né? E, assim, é legal também, quando você vai falar de entrevistas com a gerência, depois você vai às visitas em loco, report review, e aí você testa dados e divulgações, reivindicações, informações. E aí você começa a falar com o nível operacional, a nível e começar a comparar essas questões de estratégia, sustentabilidade, operação, tentar entender políticas que são aplicadas, a forma como a informação da sustentabilidade está sendo aplicada e está sendo demonstrada, e como é que ela foi coletada. Então, assim, você consegue percorrer o número, correr atrás da raiz original dele, para que você consiga ver nesse processo se esse número foi passado de um telefone
de uma linha de telefone bem para outra, se essa informação chegou de maneira consistente, se é correta, como esse processo foi calculado. Então, assim, é muito interessante o trabalho todo, devo dizer. O passo 3 são os entregáveis, então a declaração de asseguração independente, o reporte das análises das visitas, que aí são questões confidenciais dadas para a própria companhia, e um reporte e feedback à gestão, também confidencial. Então, assim, a gente também entrega, fora a declaração, a gente também entrega informações que podem auxiliar aí na melhoria dos processos, pensando em oportunidades, pensando em próximos passos, pensando no próprio ciclo do relatório, né? Então, assim, tudo isso acontece com a colaboração do time que está fazendo esse reporte, dos donos do conteúdo e dos dados, né? Então, essa é o trabalho, né? Que vai e volta o tempo inteiro. E aí você tem alguns tipos de testes que são realizados, né? Então, assim, você tem testes que você realiza com base em amostras, né? Então, alguns procedimentos de teste de informação e de dados que você consegue obter informação sobre como que aquela informação foi reportada, né? Então, assim, você faz uma leitura da informação de forma a determinar se ela está de acordo com o que a gente entende de conhecimento geral, de acordo com a performance real da empresa e da sustentabilidade dela, né? Então, assim, verificar essas informações com base em suporte. Você vai olhar para processo, para coleta de dado, para agregação, para validação que foi feita e até chegar no relato. Então, assim, é muita coisa e é uma cadeia de testes interessantes para você colocar. Se você for pegar aqui rapidamente o analítico, você está falando de identificar que são valores atípicos, de identificar eventuais diferenças que possam acontecer nos anos anteriores. Então, esse é um teste que você aplica basicamente para todos os indicadores. Consolidação é assim, se você tem um dado que está sendo transferido de um site local para o grupo. Então, assim, da onde saiu esse dado? De 10 plantas. Então, como é que esses dados foram consolidados, esses de 10 plantas? Aí você consegue ver coisas assim, a gente já conseguiu ver em coleta de dados, por exemplo, uma vez que era tipo de emissões, uma só planta estava dando muito mais do que todas as outras plantas que o cara tinha. E ele não conseguia ver aquele erro até então. E a gente bateu o olho e falou, não é possível, não é uma planta só. Conseguimos chegar num erro ali que foi relevante para o trabalho e a gente conseguiu, enfim, a tempo, colocar a informação correta no relatório, né? Então, se você for ver aqui, continuando, acho que é interessante essa parte, né? Eu gosto. De classificação, né? Você está falando de como é que você classificou e se foi feita essa classificação manual, né? Em diferentes categorias. Se essa classificação manual em categorias, seja do conteúdo que você estiver apresentando também, foi feita de forma correta, né? A completude, se tem algum risco do indicador de que fontes de dados desse indicador tenha sido incluída ou excluída incorretamente. Então, se aquele número está completo em si, se não está faltando mais nada. Não, nessas 10 plantas aqui, mas você tem uma 11ª, você tem 10 saídas de água, mas estou vendo a 11ª, estou vendo a 12ª, eu sei disso, porque está aqui no seu relatório. Então, por que não tem esse dado, por exemplo? Né? E aí você vai, recálculo, tentar ver se alguma forma não foi executada ou se foi feita por um software, de que forma que foi feita a conta, se foi feita manual ou não, e acreditem, eu já vi erro de software no Excel uma vez, de erro de somatória, que era incrível, assim, estava acontecendo e a gente teve que fazer o teste na mão e até conseguir chegar num número. Conversão, aí está falando de taxa de câmbio, conversão de gases de efeito estufa, de amostra para fonte, quando você vai falar como é que está a leitura no medidor, na fatura ou na fonte de onde esse dado é criado, né? A definição, que é revisitar os dados coletados de acordo com a definição deles, então se tem alguma definição que está colocada de forma errada, e aí entra nesse tipo de teste, o próprio teste de narrativa, se tem um alinhamento dos dados com a narrativa que está sendo feita no texto, e qualquer teste adicional que você acabe achando necessário. Assim. Vamos chegando no final, mas eu queria compartilhar com vocês alguns últimos slides. Esse daqui, por exemplo,
é um statement de assurance independente que a gente fez para a ABB. Esse daqui é o relatório de sustentabilidade 2020 deles. Ele está ainda pensando ainda tem os princípios aqui do GRI anterior, mas é interessante a gente poder olhar para ele com um pouco mais de... Eu vou pegar aqui a caneta de novo, o laser pointer. Então, aqui você traz, né, a nossa opinião, né, que com base no nosso trabalho, nada veio à nossa atenção que sugira que o reporte não descreve de forma corretamente, e aí vai trazendo todos os princípios de inclusividade, de materialidade, sustentabilidade, contexto de sustentabilidade e completeness. Então, aqui nesse caso, essa foi a nossa opinião. E aí, depois leiam que tem muita informação aqui, eu não vou ler tudo, mas essa é a informação, e que nada veio em nossa atenção que sugeriu que a data não foi propriamente, foi de maneira apropriada, coletada, e as informações corretamente relatadas. Aí você tem aqui os princípios, né, Stakeholders Inclusiveness, Materiality, Sustainability Context. Então, explica um pouco a respeito do trabalho que foi feito para poder garantir esses princípios, essa avaliação dos princípios, né? Aí você tem o scope e o approach, que é o escopo e o approach daquilo que a gente usou, os protocolos que a gente verificou, então, que a gente usou o Very Sustain, também o ISAE 3000, o GRI, então, como é que a gente fez o trabalho, a gente olhou o PDF, a versão final do PDF, com base nessas coisas e nesses requisitos que a gente conseguiu determinar algumas questões e olhou conseguiu fazer a declaração. Aos dados e a performance data, né, o desempenho dos dados que foram olhados, a base da nossa opinião, que normalmente é o trabalho todo que a gente fez de revisão, de entrevistas. Aí, nesses 4 quadradinhos, vem a responsabilidade dos diretores da ABB e nossa responsabilidade como verificadora, o Level of Assurance. Então, aqui, o Level of Assurance, eu coloquei até para a gente ver. Então, nós planejamos, we planned and performed our work to obtain the evidence we considered necessary to provide a basis for our assurance opinion. We are providing a limited level of assurance. A reasonable level of assurance would have required additional work at group and site levels to gain further evidence to support the basis of the assurance opinion. Então, o level de assurance aqui, ele é limitado, e ele até explica que, num caso, um nível razoável teria requerido trabalho adicional na empresa. As questões relacionadas à independência e a quem nós somos aqui no finalzinho. Então, assim, esse é uma declaração da DNV para a ABB, por exemplo, tá? Paulo, nós temos só Oi? 5 minutos. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Vamos, eu tenho um último slide. Tá. Ó, meu último slide vou passar o cronograma, porque cronograma é algo meio vivo, mas eu acho que é interessante a gente se colocar aqui numa última questão, que é essa questão de investimento, né? Depende muito do alcance, da referência, da estrutura de divulgação que você está utilizando e do padrão de garantia sobre essas informações não financeiras, né? Então, assim, qual é o número de KPIs que vão ser assegurados, quantas visitas ao local a gente vai ter que ter, o número de entrevistas, a localização desses sites que a gente vai estar incluindo no relatório, e aí, se você está fazendo... Que tipo de padrão para garantia, né, de asseguração você está usando? É o ISAE 3000? É o A1000, a SV3? É o protocolo Very Sustain da DNV? Ou então, para verificação de carbono, é o ISO 14064? Enfim, essas questões são importantes porque depende das necessidades do cliente, da governança e dos reguladores, como a Dani colocou, né? Mas era isso. Era isso, gente. Vamos para algumas perguntas. Eu sei que a gente está no finalzinho, mas espero ter trazido algumas questões aqui que podem ajudar a entender um pouco mais a respeito desse mundo, entender um pouco mais a respeito de asseguração. E
que ajude, inclusive, todo mundo a ver o assegurador independente como uma pessoa que está ali para ajudar o processo, para ajudar a melhorar a qualidade dos números, a qualidade do relatório, muito menos para auditar ou para sair apontando erros quanto à realização, porque a gente sabe que é uma jornada, é um trabalho, é um processo, tudo isso que a gente está construindo aqui. Perfeito, muito bom, Paulo. Excelente. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que o Diogo tinha colocado um comentário aqui, Diogo. Ah, sim. Tudo Diogo, tudo bom, bom? pessoal? Como é que tá? Boa noite, tudo bom? Beleza? Eu coloquei no comentário aí o check the box aí do Celeva, o Comitê de Sustentabilidade, né? Antes da divulgação, né, do relatório, acho que é importante fazer esse check, né, dentro de casa. E eu tenho uma pergunta, tá? E uma sugestão. No primeiro slide lá, quando você apresenta todos aqueles tópicos, né, importantes lá da seguração, do relatório, eu, na minha opinião, eu colocaria a carta do leitor independente, que ela traz um peso também para o relatório, né? Ela tem é imparcial, né? E ela fica como um plano de fundo, né? Do que um leitor independente está olhando do relatório, né? Do que tá ali, como é que tá a materialidade, como é que tá o plano. E aí a asseguração ela vem realmente para poder fechar esse cerco aí e trazer essa chancela. Sendo para bem ou sendo para ter algumas, né, melhorias, né? Eu acho que é um tripé aí que é legal a gente poder adicionar. Essa é a minha opinião, tá? O teu material está bem completo. Claro, claro. Nossa, Agora, super. A apresentação tá viva aqui. Eu estou escrevendo. Conforme você já mandou, eu já botei aqui. Falei, não, com certeza. Até agora, a dele também tinha falado também de trazer o benefício de segurança para o conselho. Eu já estou colocando aqui também. agora, a minha pergunta é em relação ao ISD, tá? Você trouxe a questão da sustentabilidade, realmente é diferente do ISD, né? Se ISD você está falando de gestão de risco, né? E quando você faz uma asseguração, que aí que você está colocando, né, no board, no teu escopo, o ISD, né, a asseguração ela tem esse nível de aprofundamento, de investigar, de verificar os ativos, né, que estão ligados à companhia, todas as métricas deles, tipo mudanças climáticas, diversidade, né, todos esses produtos que estão ligados, né, à estratégia da companhia, a seguração está chegando nesse nível de fazer esse Ah, entendimento? eu acredito que é uma busca. Não vou te dar uma resposta de sim ou não, assim. Eu vou te falar que é uma busca, entende? Você olha para amostras, você olha para alguns dados, você define antes o escopo dos dados que você vai, dos indicadores que você vai olhar. Você começa o trabalho o quanto antes para poder ir vendo essa construção acontecendo. Você desenvolve depois um relacionamento, porque é muito fácil você fazer a seguração num ano, fazer a seguração no outro ano, então você consegue cada vez mais estar mais próximo da organização que está relatando. Então, eu diria que a resposta para mim é uma construção, como tudo, sabe? Não chega num nível assim. Eu acho que é uma construção rumo a cada vez melhor. Vamos colocar Ah, dessa forma. eu Eu acho entendi. que É o princípio da é difícil para mim colocar comparabilidade, sim ou não nessa, mas rastreabilidade. Eu Mas, entendi. Diogo, deixa eu entender E eu essa acho que para as pergunta. empresas também é uma busca de conseguir aplicar os equilíbrios. Assim, os próprios relatórios de sustentabilidade, por mais que você às vezes pegue relatórios e tente fazer uma auditoria neles, depende também muito da qualidade do que foi produzido, né? Então, assim, depende disso. E aí você tem, por vezes, relatórios que não são super relatórios de sustentabilidade, mas que são relatórios muito bem feitos. E super relatórios de sustentabilidade muito confusos. Assim, só para aí, Dani, eu acho que você tem uma contribuição. O que eu Essas, estou falando o que eu essas, estou falando é metas e ativos, né, financeiros ligados às nossas metas, né? É o exemplo, você tem um net zero, como vocês colocaram aí, né? E eu tô com uma meta, eu tenho meu investimento, né, num fundo, né, que é correlacionado a essa meta. Se eu estou fazendo a minha seguração, eu estou falando que a minha seguração está compondo o meu escopo ISD,
né? A asseguração, ela vai nesse nível, ela vai investigar esse KPI, esse Eu vou dado? devolver a pergunta para você. Essa meta ligada a esse investimento foi traduzida em KPIs? Sim, Provavelmente. provavelmente. E Sim, aí esses KPIs vão ser assegurados. tá. É nesse sentido que a asseguração vai atuar. Ela vai verificar dentro dos princípios do padrão ou do framework que foi, no caso, por exemplo, Acordado. eu sei aonde você trabalha, vocês usam tudo, né? Relato integrado, GRI, vai usar tudo isso para verificar se os conteúdos, que hoje não é mais indicador que fala, é conteúdo, se os Uhum. estão traduzindo aquelas metas que foram estabelecidas e que esse CAPEX está envolvido nessas metas que foram estabelecidas, né? Então aí a seguração vai atuar para verificar os conteúdos. Tá, é porque sai um pouco da esfera do relatório e entra mais na esfera do investimento, né? Né? Você olha um Esse- pouco mais o espectro, né, do investimento. Se você tem relato integrado, e aí você junta o financeiro com o não financeiro, aí você vai ter tudo junto. Aí você vai ter toda a parte financeira, vai ter investimento, vai ter resultado, vai ter estratégia, né? Uhum. Aí você, se você tem você está usando o framework do relato integrado, aí sim a seguração pode atuar falando, olhando para a questão do ISD nesse sentido, de investimento, de meta net zero e dos conteúdos. Se você está fazendo só um GRI, pode ser que não alcance tudo isso, porque Isso. mas você, por exemplo, é uma empresa aberta, você precisa divulgar os dados financeiros. Tem empresa que não precisa, né? Uhum. Não quer, porque é uma empresa fechada. Estou fazendo um relatório agora de uma empresa fechada, fechando o relatório. Eles não querem divulgar os dados financeiros. É uma prerrogativa da empresa fechada. E aí, se eles fossem assegurar, não ia ter como o Paulo, por exemplo, Sim, assegurar os dados financeiros. sim. Eu fiz essa pergunta porque eu estou fazendo a certificação do CFA, né? ESG Investment. Então, quando A ele ISD falou, está fazendo a é, CFA em geral. eu estou fazendo só do ISD, da CFA, né? Ah, Para o ISD. CFA e Então, ISD. quando ele falou da seguração, Eu também vou fazer é, essa. vai fazer Vamos então, vou fazer no que vem. estudar juntos. Vamos sim. Quando ele falou em ESG e asseguração, eu já fiz esse link, né? Porque a asseguração para produtos, para o ISD, você está falando, né, de um portfólio de investimento em ESG, métricas, metas, né? Você tem tanto um aspecto filantrópico, né? Você tem um aspecto de retorno financeiro. Então você tem esses dois lados aí, né? Essas duas estratégias de investimento, que se você colocar ele no relatório de sustentabilidade, ao meu ver, obrigatoriamente você vai chegar nesse nível. Você vai ter que estudar esses KPIs, né? Então, mais saber mesmo se a asseguração está preparada, né? Está preparada para compor todo esse escopo, porque agora não é só o plano de sustentabilidade, não é só eu olhar as questões transversais, né? Os projetos que estão ligados à estratégia de negócio, né? Ou o plano de sustentabilidade. É você olhar para o plano de risco de negócio e estratégia de investimento a longo prazo, né? São dois aspectos bem que diferentes que se complementam no final. Preparada a seguradora está. Aí precisa ver o quanto a empresa também está preparada para fazer um relatório desse tipo, É, né? Exatamente, É uma exatamente, essa é a conjunção de questão. fatores, né? Ah, não, porque é uma foi construção de legal. dois lados, né? São duas pontas, né? Eu acho que a Dani trouxe essa coisa importante aí. Você tem o do lado de lá, mas você tem o lado de cá, e como é que essa construção foi feita também. Então é interessante. Boa pergunta e boa, Dani. Entendi. Boa questão aí. Obrigado, era isso. Alguém Obrigada. mais que vocês têm mais alguma questão? Acho que a gente está nos últimos minutinhos, ou já passamos aí, né? Vamos ligar a câmera para tirar uma fotinho? Quem que... foi um curso praticamente. Imagina. Mas espero ter trazido algumas questões. Meu contato está aí na apresentação. Ó, tem Fiquem à vontade. Foi um muitos, prazer aí poder trazer um pouquinho do que eu conheço e não conheço tudo para essa discussão, tá?
Obrigada, Paulo. Tem muitos especialistas se escondendo aí, ó. Vitor, Natália, prazer vê-los aí, gente. Você tira uma fotinha, Mari? Dênia, Tiro. Acho que mais eles não devem estar conseguindo abrir, né? Eu vou tirar. Vamos. vai ficar gravado também, vai subir para o nosso canal do YouTube, quem quiser rever, tá? Quem perdeu também, algum colega de vocês, vai poder assistir. Bom, foi um prazer tê-los aqui. Nos vemos nos próximos eventos, nos cursos. E sucesso, qualquer coisa, continuamos em contato, né? Paulo, muito obrigada, foi maravilhoso, Valeu, gente. Eu que agradeço. excelente. Eu sei que você Obrigado, está Dani. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada, tchau. Boa noite. pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, Valeu, Nina. gente. Obrigadão. Se cuidem. Obrigada.